Então, boa noite a todos. Quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um tema que é muito falado dentro da casa espírita, né? A questão da mediunidade. E nós estamos na casa espírita já há algum tempo. Eu faço parte hoje do desenvolvimento mediúnico. Vai apitar de novo, não? Já fiz parte desse mesmo desenvolvimento mediúnico na outra casa, particularmente comigo, do ponto de vista mediúnico, nada aconteceu, né? Mas voltei para o desenvolvimento esse ano por uma necessidade, e pela dirigente da casa também achar interessante que eu fosse de novo vivenciar essa experiência, porque a gente percebe que já tinha estudado alguma coisa lá atrás, estou estudando agora, estou dentro da casa desde 1991, sou espírita desde criancinha, mas quanto mais a gente vê, que acha que sabe, mais a gente se ilude, mais a gente vê que não sabe. Então a gente acha que existe uma confusão muito grande ainda em relação à questão da mediunidade, o espiritismo, a mediunidade à casa espírita, os fenômenos da casa espírita, as reuniões espíritas, a mediunidade à casa espírita. A gente vê que tem uma grande salada, uma grande desinformação, e essa desinformação às vezes passa pela gente também, né? Então a gente tem que se informar de algum jeito para poder orientar principalmente as pessoas que estão fora, né? E que vêm nos perguntar às vezes, o que é esse negócio de médium, que é uma coisa que só tem lá dentro da casa espírita, né? E isso não é verdade, né? Então vamos entender um pouquinho por que isso não é verdade. Então, se a gente for definir mediunidade, o que vem a ser? É a capacidade, a aptidão de qualquer pessoa, né, em poder. Está dando microfonia, né, gente? Está não? Gravando para mim também. Deixa eu baixar um pouquinho, ver se melhorou? Melhorou? Então, o que vem a ser mediunidade? Capacidade de uma criatura humana, de qualquer credo, de qualquer religião, em poder, de alguma forma, receber pensamentos e ideias dos espíritos e, de alguma forma, poder transmitir isso. Esse camarada chamado Nubor Fakuri é um neurocientista. Eu tive a felicidade de trabalhar com esse camarada há 27 anos atrás, lá em Campinas. Não sabia que ele era espírita, e aí, pesquisando a respeito disso, fui saber que ele faz parte da Associação Médica Espírita, e ele faz também a definição dele, dizendo que a mediunidade também é um processo fisiológico, ou seja, está ligado a algumas coisas do nosso corpo, né? Daí a gente lê em alguns livros que as pessoas precisam ter um aparato fisiológico, ou seja, algumas coisas diferentes no corpo para que sejam médiuns, né? Médiuns um pouco mais específicos, e aí a gente vai entender. Da onde vem a origem da palavra, né? Mediunidade. Essa palavra foi criada depois da palavra médium, né? Médium quer dizer intermediário, medianeiro. Essa palavra ela foi criada por Kardec, acho que em 1861, por Allan Kardec. E aí a mediunidade veio no embalo, né? O ato de ser médium, mediunidade. Aí existe a definição do Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, onde ele diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, por esse fato é médium, né? Isso então não é um privilégio exclusivo. Então, gente, na verdade todos nós somos médiuns com características diferentes. A gente lê lá no Livro dos Espíritos que a influência que a gente sofre da espiritualidade é muito maior do que a gente imagina. Então, se eu posso ser influenciado, é porque eu estou recebendo pensamentos, eu recebo ideias e de alguma forma estou transmitindo isso. Então, quem aqui que não dormiu uma vez com um problema e não acordou às vezes com a solução, né? Você vai falar, poxa, mas pensei durante a noite? Não, teve algum tipo de intuição. Quem daqui já não passou por determinada situação que imagina, puxa, mas isso eu tenho a impressão que já vivi, já passei, ou então que essa informação, essa ideia não é minha, né? Vem de algum outro lugar. Então a gente de alguma forma conduz as informações dos amigos espirituais ou dos nossos inimigos espirituais e dessa forma somos médiuns. Porém,
Kardec diz de novo, mas já agora no livro dos médiuns, vejam bem, pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente àqueles que possuem uma faculdade bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Organização essa que o Núbero Facuri falou. A gente precisa, de alguma forma, estar com o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo material com uma organização sensitiva diferente para ser um médium diferente, né? Um médium que possa captar um pouco mais. Então a gente imagina lá que no plano espiritual, e a gente lê muito nos livros, né, que grupos de médiums são preparados para reencarnarem na Terra, para virem com uma determinada missão, e o preparo deles é diferente, e normalmente de 30, só um consegue realizar a sua missão. Quem fala isso é o Dr. Inácio, que fala bastante no livro dele. E se a gente imagina que tem toda uma preparação diferente para aqueles que vão ser médios, é porque o aparato físico, sensorial, né, de perispírito vai ser diferente, né? Então, todos nós somos mais ou menos médios, mas existem aqueles que são médios para valer. São os médios chamados, aqueles que têm a mediunidade chamada de ostensivo, né? Então, vamos lá. Um pouquinho da história da mediunidade. Então, para que a gente descaracterize um pouco essa questão de a mediunidade ela está ligada ao espiritismo, é uma coisa só do espiritismo, ela não existia antigamente, é evidente que existia, né? Então, lá nos primórdios da história, os povos antigos, os egípcios, os babilônios, os persas, né? Aquele povo bem antigo mesmo, já se tratava desse tipo de assunto, mas com uma nomenclatura diferente, né? Se chamava de adivinhação, se chamava de magia, no Ocidente, na Grécia, em Roma. Quem nunca ouviu falar dos oráculos, das pitonisas, né? Que eram mulheres sacerdotisas que tinham um baita de um prestígio, porque tudo quanto é rei chegava lá para querer saber o que vai acontecer, vou ganhar, vou perder, vou conquistar, né? Então é como se fosse mais ou menos uma brincadeirinha mãe de nada no nosso período de hoje, né? A pessoa ia lá se consultar a respeito de todos os assuntos, materiais, espirituais, sociais, emocionais, enfim. Eram oráculos que estavam lá disponíveis para isso. Então a coisa já vem acontecendo. E aí houveram 3 ciclos que o Espiritismo cita, que são 3 ciclos mediúnicos bem fortes. Um deles aconteceu com quem? Opa, de novo, gente. Está incomodando você aí? Fico preocupado porque às vezes faz eco aqui no meu ouvido também. Tudo bem agora? Vamos ver. Desses 3 ciclos importantes, o primeiro foi de Moisés. Moisés, um baita médium, né? Recebeu lá os 10 mandamentos, precisava daquilo, né? Para dar ordem naquele povo. Então, recebeu da espiritualidade superior, direto de Deus, lá, telefone direto, os 10 mandamentos. Num segundo momento, Jesus, com a sua mediunidade fortíssima, seu magnetismo, sua capacidade de cura, né? Todo o seu amor, e ele através dos apóstolos, né? Aí eu li uma coisa interessante. Paulo dizia, ele chamava essa mediunidade, Paulo de Tarso, chamava essa mediunidade de carisma. E aí eles fazem uma ligação, por isso que existe hoje em dia um apêndice aí da religião católica que chama renovação carismática, né? E vai justamente por isso, né? E eles dizem lá do jeito deles que existe também uma incorporação, uma aproximação do Espírito Santo. Isso diz lá o pessoal da igreja carismática, né? E os apóstolos eram médiuns, né? Recebiam o auxílio dos espíritos, das entidades amigas, superiores, para ajudar nos processos de cura e também nos processos de orientação daquele povo todo, né? E o terceiro ciclo veio com quem? Com o Espiritismo, né? Com Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, com todo aquele monte de perguntas, mais de 1000 que foram feitas no Livro dos Espíritos, e os Espíritos foram respondendo em várias partes do mundo, da mesma forma, de forma igualitária, aqueles questionamentos que foram levantados por Kardec, né? Então a gente tem esses 3 ciclos bem marcados. Bom, Emmanuel, com o guia espiritual do Chico Xavier, ele criou uma outra terminologia, chamada de mediunismo. E que vem a ser o mediunismo? Emmanuel dizia que mediunismo seria uma mediunidade
não educada, uma mediunidade não trabalhada, não racional, ligada a quê? Ligada às religiões mais primitivas, né? Então, o mediunismo, essa capacidade, essa habilidade de interagir com esse mundo espiritual, já acontecia e vem acontecendo. E nos tempos mais atuais, a gente tem a Umbanda, Candomblé, a Quimbanda, isso tudo é mediunismo, né? Uns fazem o bem, outros não tão bem, né? Mas aí é caminho de cada um. Vamos ver aqui o que diz a mediunidade no que diz respeito ao espiritismo. Então a doutrina espírita, ela encara esse mediunismo como uma ferramenta de Deus que vem o quê? Ajudar na evolução de homem, né? Seja esse mediunismo daqui, de lá ou de acolá, né? Não precisa ser necessariamente espírita, tem que ser bem usado. E aí, só para dar uma pincelada, tipos de mediunidade. Existe uma variedade enorme de atividades mediúnicas, né? Mas para a gente dar uma pincelada e só lembrar, a mediunidade relacionada à psicografia, muito comum, né? O médium vai lá e escreve, ou de forma mecânica, ou de forma intuitiva. A psicofonia, onde o médium recebe a ideia, aquela informação e fala, né? A chamada psicometria, está passando até uma série aí na televisão, que são aqueles médiuns que tocam em coisas, em roupas, e lembram de situações. Tem uma série que lembram de situações, não, e veem situações. E isso acontece muito até na área criminal, né? Em alguns países, Estados Unidos, existem médiuns, lá eles chamam de paranormais, né? São os paranormais que têm a capacidade de pegar numa roupa e desvendar se aquela roupa teve fazendo parte de algum momento de crime, de quem é que estava junto, e por aí vai, a coisa é ampla. E outro tipo de mediunidade é a mediunidade de evidência, né? Onde as pessoas realmente veem os amigos ou os inimigos espirituais. Então, assim como a gente tem mediunidades diferentes, a gente tem os médiuns diferentes também. E esses são aqueles médiuns que eu falei, diferentes, né? É como se lá na espiritualidade eles falassem assim: bom, você vai com um botãozinho aí de ligar e de telefonar diretamente para o plano espiritual. Eu não tenho nenhum, tem gente que liga lá e consegue fazer esse contato. Então são aqueles médiuns audientes, o outro é falante, o outro é sensitivo, o outro é um médium de efeitos físicos, conseguem produzir coisas, né, efeitos em matéria e tudo mais. Então existem assim, uma infinidade, eu não me lembro ao certo, mas tem mais de 50 tipos aí de mediunidade, uma coisa muito grande que não vale a pena a gente discorrer, porque o objetivo não é esse. Então, gente, a pergunta é essa: então mediunidade é igual ao espiritismo, né? Espiritismo e mediunidade é uma coisa que está entrelaçada e faz, parece que a mediunidade, quando a gente ouve as pessoas falarem fora, eu escuto muito isso, né? Eu estou lendo um livro espírita, como é que chama mesmo aquela pessoa que recebe aquele espírito? É um médium, né? E isso é coisa do espiritismo, né? Então a gente já entendeu lá atrás, pela definição, a mediunidade ela pode estar ligada a qualquer credo ou a credo nenhum. O camarada pode não acreditar em nada e de repente ficar mediunizado, né? Receber uma entidade qualquer e dar algum tipo de comunicação, fazer um efeito físico até sem saber, né? Porque a entidade espiritual, às vezes, ela se utiliza daquele camarada que é médium, da energia daquele camarada que é médium, para promover um efeito físico naquele ambiente, uma batida, uma porta que bate. Outro dia uma paciente falou para mim: nossa, eu estava em casa, do nada na cozinha, a toalha pegou fogo, a toalha que estava pendurada pegou fogo. Mediunidade de efeito físico, né? Algum médium estava ali no ambiente, algum espírito quis fazer algum tipo de brincadeira perigosa, né? Pegou fogo na toalha dela. Uma senhora de 78 anos, totalmente lúcida, com doce, pessoas da família estavam ali, toalha penduradinha. Então, são coisas que acontecem, as pessoas nem sabem por quê, nem espiritação, nem tem religião, não tem credo, não. Então, mediunidade, do ponto de vista espírita, é uma coisa diferente. Por quê? Porque o espiritismo ele se apropriou da mediunidade para estudar, para classificar, para dar um caminho, né? Então, a abordagem é totalmente diferente. Então, aquilo que existia lá no passado, os oráculos, as pitonisas, aquelas adivinhações, aquelas magias, que às vezes não tinha nenhum sentido religioso, de fazer o bem, de fazer o mal, ou mais ou menos, o
O Espiritismo já veio de uma forma diferente. Vamos usar a mediunidade para quê? Para o bem, para ajudar o encarnado e o desencarnado. Então, quando se fala em mediunidade igual ao Espiritismo, não tem nada a ver, né, gente? Por quê? Porque o Espiritismo é uma coisa muito maior. O Espiritismo é uma doutrina complexa, que une filosofia, ciência, religião, né? E que veio aqui para quê? Para dizer mais ou menos de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui na Terra, para onde a gente vai, né? E tentar trazer todas as verdades que estão relacionadas com aquilo que Deus diz, com aquilo que Jesus diz, que são as nossas referências, e os amigos espirituais também. Então o Espiritismo é uma coisa muito maior do que só mediunidade. Mediunidade é uma coisa importante, mas que é vista pelo Espiritismo com outros olhos. Bom, e os fenômenos? Fenômenos do Espiritismo têm uma ligação? Tem uma ligação, mas é uma ligação pequena. As pessoas aí fora também têm essa ideia. Acontece isso, isso é coisa de espírita. Isso é coisa de espírita. Acontece, olha, precisa ir lá no centro, deve ter alguém para... E não é, gente. Não é. Os fenômenos podem acontecer em qualquer lugar, como eu exemplifiquei agora há pouco, até sem as pessoas saberem que estão sendo médiums de uma determinada situação, né? Então, falou em fenômeno, falou em espiritismo? Não necessariamente, principalmente agora, na era que a gente está, onde a fenomenologia está diminuindo, né? Ela não está mais tão importante como era no passado, para que a gente acreditasse de fato que as coisas, né, podem se deslocar, que existem efeitos físicos, que ainda acontecem. Mas a grande tônica do Espiritismo hoje é a reforma íntima, é a modificação, não é a fenomenologia, né? Então você não vê mais tanta coisa acontecendo dentro das casas espíritas. Você vê sim a preocupação da casa espírita séria em dirigir o indivíduo para a sua transformação moral, né? Então sempre que tiver a presença de espírito, eu estou na presença de uma reunião espírita. Também não, né? Também não, né? Porque para ser reunião espírita, também precisa de alguns predicados, precisa de algumas qualidades, precisa de algumas credenciais, como a gente fala. E aí o pessoal acha, o camarada ali dá consulta e fala da vida do outro, fala isso é reunião espírita. Isso não é reunião espírita, né? O que é reunião espírita? Reunião espírita está baseada nos preceitos da doutrina espírita, que é algo muito maior. Portanto, tem uma responsabilidade muito grande com o tipo de atividade que você vai desenvolver. Então, tá lá. Ela é baseada nos preceitos que caminham com quem? Com Cristo, como um modelo maior, né? O que eles chamam de mediunidade, reunião espírita com Jesus. Depois a gente vai ver. Independente do contato com os espíritos, gente, a reunião espírita, quando bem intencionada, quando as pessoas estão todas na mesma vibração, pensando no bem, pensando em fazer algo de bom, não necessariamente os espíritos têm que estar presentes, porque estão presentes em todo lugar, mas não dando comunicação, passando, você não precisa ter uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica para os espíritos estarem juntos, eles estão aqui entre nós. Mas nesse momento aqui, eu acredito que nós estejamos numa reunião espírita, né? Todos vieram aqui com uma intenção de ouvir algo, eu estou com uma intenção de passar algo, a gente está envolvido por um clima bom, né? Dentro de uma casa que todos consideram agradável, né? Então isso é uma reunião espírita, assim como de repente o encontro fraterno de todos nós, aí numa pizza que vai ter, se está todo mundo com a mesma cabeça, em trabalhar, em ajudar, em levantar um dinheiro para aquele que precisa, né? E não comer pizza demais, não exagerar na gula, vai ser uma reunião espírita também, né? Então, onde exista esse tipo de intenção comum, então vai ser uma reunião espírita, que a gente não pode deturpar e não permitir que as pessoas deturpem também, porque as pessoas vêm com essa ideia, né? Então fui lá numa tenda lá, fulano lá que louco, que joga búzio, que joga tarô, não sei o quê, o pessoal está participando de uma reunião espírita. Não, olha, isso não é reunião espírita, porque o espiritismo ele tem uma outra concepção de mediunidade, que não é essa, né? Então esse livro
aqui, ó, Estudando a Mediunidade, que é um livro do Martins Peralva, um livro que a gente está estudando lá no grupo de estudos, um livro muito legal, mas é um livro mesmo para a gente folhear, é um livro acho que de 1956 parece, né? E a gente lê e fala, nossa, como é atual, né? Como é atual as coisas que são ditas. E tem um determinado momento que ele classifica a mediunidade. A mediunidade tem dois caminhos. Você tem a mediunidade com Jesus e tem a mediunidade sem Jesus. Mediunidade com Jesus, você vai pensar em quê? Em interesses superiores, maiores, né? A mediunidade sem Jesus vai pensar em tudo quanto é interesse, menos os superiores, né? Os inferiores. Então, o uso da mediunidade é que é o X da questão, né? Então a gente sabe que essa mediunidade, e é o que é chato, é o que acontece, e o Martins Peralva, quando cita no livro dele, fala que isso nos deixa muito aborrecidos, né? Porque as pessoas veiculam a questão da mediunidade com o espiritismo, isso não é mediunidade, e aí ele cita o que acontece durante uma reunião, numa dita casa espírita, numa dita reunião espírita, numa dita reunião mediúnica espírita. E aí, à medida que ele vai discorrendo tudo o que acontece, no final ele termina dizendo que ali não existe uma casa espírita, nem uma reunião espírita, nem se desenvolveu a mediunidade dentro dos preceitos espíritas. E o que aconteceu foi uma mediunidade transviada. E o que é essa mediunidade transviada? Consultas, exploração de espíritos imperfeitos, né? Sobre assuntos o quê? Materiais, principalmente materiais. E aí a Lucy, vou tomar a liberdade de contar. Então a Lucy contou lá isso, falou assim, no começo do Cáritas, vocês não imaginam como é que era. Tinha gente que vinha querendo saber da herança. Olha, a herança, a coisa não vai nem para frente nem para trás. Os advogados não conseguem resolver. E eu vim aqui pedir uma ajuda. Bom, ela disse, poxa, mas não é aqui, né? Bateu na porta errada. Não, eu estou com um problema afetivo, meu namorado. Mas o meu emprego que não sai. Eu estou há um tempo batalhando e vim aqui pedir uma orientação. Eu disse, mas não é aqui. Foi a partir daí que ela resolveu criar a orientação. E aí as pessoas chegam para conversar e falam a respeito dos seus problemas e é feita uma triagem e uma orientação nesse sentido, porque senão as pessoas iam ter contato lá com a entidade espiritual e provavelmente iam tomar uma bronca, né? Para chegar lá, falar do dinheiro, para falar do inventário. Inventário é coisa de advogado, né, gente? Não é de espiritualidade, principalmente se tiver um irmãozinho do lado de lá agarrado a esse dinheiro, a essa fortuna, nenhum advogado resolve, né? E aí não adianta mesmo, né? Rezar e esperar e deixar o indivíduo que está ligado lá, ligado no seu nível. Então, essa mediunidade transviada, que ele diz que pode ser em relação a dois aspectos. Uma, em relação a esses aspectos mais materializados, as pessoas quererem saber sobre o casamento, sobre o dinheiro, né? Sobre a herança. E a outra diz respeito às mesmas entidades inferiores, mas assuntos espirituais que ele fala. Esses assuntos espirituais ele diz que está ligado a ações maléficas contra alguém, contra a saúde do próximo, contra a vida do próximo. Isso acontece? Acontece, acontece. Isso também é um tipo de mediunidade mal usada, mal educada, perigosa e que com certeza vai ter o quê? Consequências, né? A gente sabe que se você está trabalhando para o bem, você tem uma paga justa. Se você está trabalhando para o mal, isso também vai trazer consequências, seja nessa existência ou seja em outra. Né? Deixa eu ver uma. E aí ele comenta também sobre os distúrbios psíquicos e a mediunidade. Essa é uma outra coisa que a gente observa muito, né? E chegou na casa espírita, não aqui no Cáritas, chegou numa casa espírita e a pessoa está perturbada por algum motivo e o camarada fala, certo? Mediunidade. Mediunidade mal desenvolvida, mal educada, tem que desenvolver. O indivíduo está com um problema lá, sei lá, perdeu o emprego, está triste, está deprimido, sem mediunidade, mal desenvolvida, mal trabalhada, vai para a mesa mediúnica trabalhar. E aí o infeliz que já está lá no inferno astral, porque perdeu o emprego,
e aí senta na mesa, sem habilidade nenhuma, e de repente é afrontado lá pelos seus obsessores, fica muito pior do que ele estava. E aí o camarada foge, provavelmente, né? Porque se isso é desenvolver ou educar a mediunidade, muito obrigado, ele vai embora. Então existe uma confusão muito grande a respeito dessa questão da mediunidade, de quem é médium, de qual a verdadeira mediunidade, quando a gente deve educar, e de quando o problema é orgânico, e quando o problema é de fundo emocional, a pessoa está com algum tipo de desequilíbrio que não necessariamente um desequilíbrio relacionado à sua mediunidade, que às vezes ela nem sabe que tem, né? Então a gente precisa o quê? A gente precisa pensar, vai para frente, a gente precisa pensar em educação mediúnica. E esse é um dos papéis da casa, né? É conseguir entender, captar esse indivíduo, saber que esse indivíduo está passando por um momento de sofrimento, que esse momento de sofrimento tem sintomas e tem indícios de perturbações mediúnicas, e esse indivíduo vai começar todo um trabalho. Então, como diz o Divaldo Franco, é um trabalho de educação, que começa onde? Dentro da casa espírita verdadeira, que está trabalhando dentro dos princípios de Jesus, que vai o quê? Fazer com que esse indivíduo estude, com que ele aprenda, com que ele perceba, com que ele melhore moralmente um pouquinho, para depois ir lá se oferecer, né, se colocar à disposição dos amigos espirituais, dos espíritos sofredores, de quem a gente se afinizar para esse trabalho tão bacana que é o trabalho da mediunidade, né? Então vou só ler o que o Divaldo que diz. A casa espírita é um lugar adequado para educar essa mediunidade, baseando-se sempre nos princípios evangélicos da doutrina. Ali o trabalhador buscará no estudo e no aperfeiçoamento moral a prática do bem ao encarnado, ao desencarnado e a si mesmo, evitando assim perturbações, fraudes, desequilíbrios e mistificações, né? Então precisa haver todo um preparo para esse indivíduo que vai entrar em contato, que tem esse aparato físico para entrar em contato, mas precisa se preparar, porque é um negócio realmente muito delicado, muito complicado. E aí, gente, o exercício da mediunidade é uma coisa que exige o quê? Exige sacrifício, exige dedicação, né? E a gente sabe que muitos desistem no meio do caminho. Alguns até perdem compulsoriamente essa mediunidade por ter usado mal. Outros às vezes têm a mediunidade suspensa, às vezes até por interferência dos espíritos, porque sabem que aquele indivíduo precisa descansar por um tempo, né? Então quem fala, a mediunidade é um dom maravilhoso, é uma aptidão maravilhosa. Não, às vezes não, gente. Às vezes mediunidade é prova, né? Às vezes mediunidade é missão, é vir com um compromisso de ajudar o encarnado, de ajudar o desencarnado, para poder se ajudar. Então é um monte de coisa, né? Não é fácil. E muitos desistem no meio do caminho, por quê? Porque não tem paga, né, gente? Normalmente a gente faz tudo nessa vida aqui querendo, poxa, mas o que será que eu vou conseguir em troca, né? E do ponto de vista mediúnico, do trabalho sério, você avança moralmente e espiritualmente. A paga, né, o recebimento é moral, é espiritual. E isso é uma coisa maravilhosa, mas dá muito trabalho, né? Não é fácil. Bom, e aí ele fala então que existem, o Martin esperava, benefícios da mediunidade com Jesus. E que benefícios seriam esses? Ele divide lá benefício para o encarnado e para o desencarnado. Então, para o encarnado a gente tem o quê, né? O encarnado pensando no médium encarnado e no encarnado que pode receber essas comunicações e essa interferência da espiritualidade. Cooperação no serviço de reconforto e esclarecimento. A mediunidade ela é muito importante para esclarecer, para reconfortar. A gente percebe, tem o irmão Federico aqui em cima, né, que trabalha às quintas-feiras, a gente percebe, é uma mediunidade de cura que ele pratica, mas a gente percebe o quanto importante é a conversação que ele desenvolve com as pessoas. O quanto isso é orientador, o quanto é reconfortante para quem está ali ouvindo, às vezes muito mais até do que o tratamento magnético, energético, que nem sempre é bem sucedido, né? Por conta daquilo que você tem que passar, né? Então, muitas vezes a gente se sente
a maioria das vezes se sente ajudado às vezes a enfrentar aquela situação, mas não curado, né? A gente não vem para a casa espírita para curar, mas às vezes para aprender a lidar com os problemas. É por isso que poucas pessoas ficam, né? As pessoas entram e acham que aqui é um pronto-socorro, vai tomar um remédio na veia rápido que vai fazer um efeito rápido e a dor vai acabar, né? E o trabalho não é esse, a coisa é trabalhosa, é lenta, e aí joga uma responsabilidade toda pra gente, ela depende de você, né? E aí o cara corre, o cara vai embora. Autoeducação pela renovação dos sentimentos e pela oportunidade de trabalho. Autoeducação para o médium, né? Para a oportunidade de trabalho do próprio médium, quando bem executado, vai ter o quê? Uma elevação do seu espírito. A construção de afeições que o próprio irmão médium encarnado faz com esses espíritos que ele recebe, o seu mentor, o seu protetor, e mesmo com aqueles sofredores que se aproximam, ele pode de alguma forma ajudar. E o refazimento também de energias perispirituais. Então, você tem através dos médiuns de cura a emissão lá do magnetismo, que pode refazer essas energias perispirituais, que é o nosso corpo perispiritual que está junto ao nosso corpo físico, tendo uma consequência direta no nosso corpo físico e nos trazendo benefícios, né? Saúde. E para o desencarnado, vamos imaginar o desencarnado, aquele que está se comunicando através desse médium, né? Por que é interessante para ele? Ele vai ter um melhor entendimento do que? Do processo evolutivo, da vida futura, de para onde ele foi. Porque muitas entidades às vezes chegam nas reuniões mediúnicas sem saberem que desencarnaram, não sabem onde estão perdidos, né? Então o desencarnado tem a oportunidade de se informar, né? Que ele está em outro plano, que ele pode ser assistido, que ele pode estudar junto com grupos, que ele pode ser ajudado, né? Que ele tem que perdoar, porque muitos chegam bravos, né? Irritados, perturbados. Então, todo esse trabalho, entre o trabalho dos doutrinadores, que são outros médiuns, com outro tipo de trabalho, que vão conversar, né, com esse espírito que está ali se manifestando através do médium e tentar passar todas as experiências baseadas nessa doutrina espírita, baseada nos preceitos de amor, nos preceitos do Cristo, a fim de acalmar esses irmãos desencarnados e instigá-los a perdoar, a se modificar, né? Ou, em última instância, que eles sejam levados para algum tipo de tratamento espiritual, né? Então, finalizando, com conclusão, a prática mediúnica, a prática da mediunidade, ela é segura como? Com Jesus, né? A prática da mediunidade, sem estudo ou educação, ela pode trazer muitas consequências bem graves, né? Bem graves, compromissos bem graves. Então, aquela mediunidade transviada, as pessoas que estão por aí recebendo, vendendo a sua mediunidade, se comprometendo com entidades inferiores, que são capazes de fazer um monte de coisa, né? Vocês andam pela rua aí, vem, traga o seu amor de volta em 30 minutos. Tem um monte de gente. E às vezes traz mesmo, gente. Você fala, isso é charlatanismo. Não é não. Às vezes é um médium que está trabalhando ali, dentro da seriedade dele, dentro do entendimento dele, e que tem pactos com entidades espirituais inferiores, e que aquele outro que está lá do outro lado do casal também tem uma ligação com aquele que está pedindo para o amor voltar, e às vezes o amor volta mesmo, mas volta a que preço, né? Volta a que preço? Alguém vai dever alguma coisa para alguém, né? E no Espiritismo, na doutrina espírita, não tem nada disso de dever, de pagar e de nada, né? Tem que fazer de coração aberto, ele tem que receber de coração aberto e ponto final. A paga está lá em cima, não está aqui, né? Então essas pessoas que estão transviando a sua mediunidade vão ter compromissos terríveis, né? Nessa encarnação ou em outras encarnações. O trabalho individual e moral do médium será o quê? Será o norte do seu avanço espiritual. Então, mais uma vez, o trabalho é de cada um, né? Então,
sendo um médium ostensivo ou não, todos nós de alguma forma sofremos influência da espiritualidade. Então é importante o quê? É importante que a gente prepare o nosso pensamento, é importante que a gente estude aquilo que a gente acredita, é importante que a gente racionalize determinadas coisas, não deixe dúvidas, né? Porque o Espiritismo ele veio justamente para dirimir essas dúvidas, trazer a verdade para a gente e para a gente ter aonde se segurar, né? Então, era mais ou menos o que eu queria passar para vocês. Obrigado pela atenção.